Então vamos lá para mais um, né? Que saiu ainda, tá rodando nessa semana. E deu muito bafafá a história do curso lá do Juliano, né? Juliano Casarré, que ele. Um curso que ensina você a ser homem. Né? Porque você não sabe como é que é, ele vai te ensinar. E o pessoal aqui do Galãs Feios diz que teve acesso ao curso. E eu, velho, eu tô sempre pra aprender, né, velho? Eu quero aprender como é ser homem, né? De verdade. Será que eu tenho que subir uma montanha também? Aí já fica meio difícil, né? Tô cheio de compromisso aqui. Os caras quiserem me levar 4 dias pra montanha, não vai dar, não. Obrigado, né, irmão? Mas vamos assistir aqui os meninos do Galãs Feios. Vamos falar um pouco. Antes de começar o vídeo, o Juliano Casarré é um galã feio? Ou ele é um galã? Ou ele é só feio? Deixa aí nos comentários aí. Um pouquinho aqui sobre a repercussão que deu sobre o Juliano Casarré, né? Vocês viram aí que o Casarré, Juliano Casarré Casarré. lançou um curso para ensinar homem a ser um homem de verdade, que me pega muito, né? Esse tipo de curso. Você chegou aos 40 anos, teve filho, casou, você precisa de um curso para aprender a ser homem, cara. Vai ter curso pra aprender a não mijar fora do banho, fora da privada, fora do vaso. Porra, será que tem um curso disso? Se não tiver, eu vou lançar, hein? Vou procurar no Hotmart se tem. Que coisa impressionante isso. Eu falei, ó, ele tem o direito. Ele tem o direito? Tem o direito. Pode fazer o curso que quiser. O trouxa, o otário, já saiu de casa. E nem precisou sair de casa, tá? Pela internet mesmo ele já encontrou o Juliano Casarré e pagou uma nota para ouvir platitudes de um ator da Globo sobre como ser homem de verdade. O que me deixa mais puto é isso. Porque eles falam que a masculinidade ela passa por uma crise, Calejon. Quer um demonstrativo melhor dessa crise, que a pessoa precisa fazer um curso para aprender a ser macho, Calejon? É foda, né, velho? Cara, é aquele negócio, né? Todo dia acorda um malandro e um otário, né, velho? E quando eles se encontram, dá negócio, né? Foi o caso dele aí. Só que o dele, né, por ele ser um. Deve ter outros milhares de cursos desses, assim, né? Só que ele é famoso, né? Ator da Globo, né? Não sei até quando, mas. Ai, velho, curso pra ser homem é foda, né, velho? É. Eles ainda falam dessa geração de agora que não vale nada, né? Essa geração de agora que tá vindo aí, não sei o que, imagina, velho. O cara, 40 anos, tá tendo que fazer um curso pra. Como é que eu faço pra ser homem agora, com 40 anos? Ô, Helder, e assim, papinho pinto meia bomba, sabe, irmão? Todo mundo sabe a essa altura. Teve uma resposta da Marjorie este ano, que ela disse o seguinte, basicamente, tá? Não com essas palavras, eu tô parafraseando só para avançar o raciocínio. Ela disse: Filho, nada disso é novo. O que você tá fazendo? Entendeu? E existe assim, tipo, décadas e décadas e séculos, aliás, e milênios, aliás, de opressão. O que você está botando aí é só um verniz para justificar uma posição de dominância que qualquer otário é capaz de entender, o porquê que você quer fazer a manutenção, e nem esse verniz é novo, Helder. Nem o verniz que ele tenta aplicar com aquele tom meio, sei lá, pastor, bola de neve, sei lá. Meio pastoral, meio É, é, coach, meio messiânico, tem um pouco de tudo, né? Mas aí o cara vai Meia mussarela, meia portuguesa. lá, pega R$ 1.000 do orçamento familiar, fala: olha, é uma boa eu dar na mão de um ator da Globo para ele me ensinar como tratar melhor a minha esposa, os meus filhos, ser um ser humano melhor. Em aspas, tá, galera? Em aspas. A gente sabe muito bem que não é esse o objetivo real. Irmão, se você tá precisando aprender como ser o melhor esposo, melhor pai, melhor filho, cara, aí eu acho que não tem curso pra te ensinar isso não, velho. Entendeu? Se você se identificou, meu irmão, com isso, você tem que ir pra terapia, velho. Não é possível, cara.
ensinar a ser alguém melhor, ensinar talvez aí a pessoa a ser um red pilado de meia idade. Mas vamos dar uma olhada aqui no conteúdo do curso. Na verdade, ele é um pouquinho pior do que a gente imaginava, tá? É um conteúdo bastante complicado, como já disse a Marjorie este ano, e além de tudo, é um conteúdo que não tem novidade. E atualíssimo, né? Porque ela disse este ano, né? Piada ruim. Foi mal, desculpa aí. Mas a gente se surpreende. Não saiam do vídeo. Mais homem rezando. A gente precisa de mais homem com o joelho no chão. A gente precisa de mais homem na missa. A gente precisa de mais homem rezando o terço. A gente tem que mostrar que o terço pode ser uma coisa viril, forte. A nossa arma é a gente. É uma guerra contra o demônio. A gente precisa rezar o terço do nosso jeito, com a voz rouca, com a voz grossa. A gente tem que botar o joelho no chão. O seu filho, ele só vai rezar se ele ver você, meu irmão, com o joelho no chão. Porque se... Então pra mim já não dá, irmão. Infelizmente eu sou ateu. Meu filho não vai ver isso nunca. Desculpa aí. E é só pra quem vai na missa, tá? Os evangélicos aí não falaram nada de culto não, tá? Vai na missa. Se só vê a mãe dele rezando, se só vê a avó dele rezando, ele vai falar, isso é coisa de mulher. Agora, no dia que ele vê você ajoelhado, chorando, rezando, ele vai falar, tem alguma coisa muito grande no céu. Porque o meu pai, o meu herói, tá de joelho no chão. Então deve ter alguma coisa muito forte lá em cima. E eu quero conversar com esse cara também. E o seu filho vai começar a rezar. Existem estudos que mostram quando só a mãe vai na missa, e isso não é para falar mal das mulheres, não, é para falar mal dos homens, tá? Pelo amor de Deus, vocês são as minhas heroínas. Mas quando só a mãe vai na missa, a família não vai. Quando o pai vai, 90% das famílias se convertem. Existe. Qual o dado, qual a fonte desse estudo aí, né? Porque você falou que tem um estudo, né? Tem um estudo. Aonde está esse estudo? Você tem que botar fonte. Se no seu curso não tiver fonte, é só estar falando só bobeira, só falando merda. E eu duvido que exista esse estudo, tá? Existem estudos. Cita um. Da fonte. A mesma coisa que eu falei. Nunca tem a fonte. Científico ainda, sim. É método científico, cara, isso aqui. Vamos terminar de ouvir. Vai. Totalmente. A minha história mostra isso. Eu comecei a ir na missa, eu ia sozinho. Na primeira missa do domingo, para não atrapalhar o domingo da família, eu acordava cedo, deixava todo mundo dormindo, ia na missa das 7 da manhã e voltava para casa para dar o café da manhã da galera. Não deu 2 meses que eu tava indo pra missa, a Letícia falou, quero ir. Eu falei, vem. Nenhum. Ó, só pra contrariar o estudo que ele tá falando ali. Eu não vou na missa, até porque eu sou ateu, né? Eu não acredito. Então eu não vou na missa. A minha filha tá na missa todo domingo. Se puder, ela vai no meio de semana ela vai. Eu nunca falei pra ela ir ou não ir na missa. Ela sempre foi. Ela mora com a mãe dela. A família dela inteira vai. Não tem nada a ver com o homem. Tem nada a ver com o homem. Minha filha nunca deixou de ir na igreja, de ter a fé dela, por eu ser ateu. Então, assim, não faz nem sentido o que ele tá falando. Ainda eu tô contrariando ele ainda, porque pela minha experiência, né? Então minha filha deixaria de acreditar, né? Mas é só a filha, né? O filho talvez, né? Então eu vou ter que arrumar um menino e fazer esse mesmo teste, né? Um momento eu precisei falar para ela, você precisa ver como a igreja é maravilhosa, existe um Deus no céu, e o Filho é a imagem do Pai, e o Espírito Santo. Eu não precisei fazer nenhum discurso teológico para ela, eu não precisei explicar as razões da minha fé. É bom que a gente saiba as razões da nossa fé. Nós somos católicos, a gente tem que estudar as razões da nossa fé. Mas o que... Se você estudar a razão da sua fé, você deixa de ser, tá? Simplesmente, se você começar a estudar a razão da sua fé, você deixa de acreditar. Vai por mim. Então, esse papinho seu aí não faz o menor, assim, não tem menor embasamento em nada. E eu que sou prova que eu nunca falei pra minha filha deixar de ser católica, deixar de ir na igreja, e ela simplesmente vai. Ela não falha uma missa. Ela não tem exemplo nenhum de mim na igreja. Eu só vou na igreja quando ela me convida para alguma coisa que é importante para ela.
alguma coisa que ela vai fazer, alguma coisa que ela vai apresentar, ou quando ela vai fazer os ritos lá da igreja, de catequese, eucaristia, sei lá como é que chama, os trem, crisma, nisso eu participo, porque é importante para ela que eu esteja ali. Caso contrário, não falo nada de igreja para ela. E a gente debate sobre religião. A gente fala sobre Deus, de Bíblia, tudo, mas ela nunca faltou na igreja porque eu não vou. E ela sabe, e a gente sempre foi aberto com isso. Eu nunca proibi ela de ir, nunca falei nada para ela não ir. Ela vai porque ela quer. Então, assim, nunca dei exemplo nenhum e ela vai. E aí, irmão? Como é que seu estudo aí tá sendo refutado? Converteu ela, não foi o meu blá blá blá. Ela simplesmente viu aquele cara, aquele pecador, começar a sair de casa para a missa e voltar com um sorriso no rosto. E voltar com mais paciência para os filhos. E voltar mais calmo. Então, nós, como católicos, somos chamados a converter as outras pessoas. Ide, ensinai o evangelho a toda criatura. Puxado, hein? Mas nenhum ensinamento vai ser melhor do que o nosso exemplo de vida. Se você é católico... Cadê, João? Deu um corte no meio Parece do que a negócio. gente está ouvindo um discurso do século retrasado, né? Eu até me espanto que esse é o mesmo cara que conseguiu imprimir uma sensibilidade no papel que ele fez no filme Boi Neon. Que ele tá muito bem como ator ali. A gente tem que saber separar as coisas, não é porque ele se transformou nesse personagem abominável que ele não tenha algum mérito enquanto ator, tá? Mas parece que ele teve uma virada de chave ali que o transformou praticamente num líder religioso, fundamentalista. Um fundamentalista religioso. Ô, Helder, e sabe o que é louco, cara? Eu não sei, eu tava pensando enquanto eu escutava, né, o tom pastoral e não sei o quê. O que eu percebo no meu caso, o que me machuca, o que me irrita, é a pretensa a superioridade moral. Sabe assim? Quando você se articula de uma maneira que você diz, Helder, eu sou moralmente superior e vou lhe dar o papo, o caminho, o farol, não sei. Na verdade, ele fala mais sobre... Assim, é também sobre isso, mas ele quer mostrar, entre aspas, assim, né, que ele não precisou dizer nada para a família dele. Que as atitudes dele fizeram todos ir para a igreja. Né? A atitude dele que mudou, não sei o que e tal. Que é um papinho furado do caramba, né? Um papinho furado. Puta que pariu, meu compadre, sabe? Então isso aí já é o que me pega com qualquer liderança religiosa de várias religiões. Então isso não são só os neopentecostais, os católicos, enfim. Mas nesse caso, você vê que ele fala muito, por exemplo, me parece que ele valoriza a cultura, o estudo, porque ele traz esses elementos na pregação dele. Eu te garanto, eu tenho certeza, vou correr esse risco aqui, que o Casarré não entende as estruturas que permearam o desenvolvimento dele, a forma como ele se constitui, Helder, e por que é que ele sente as coisas, por que tudo isso faz tanto sentido para ele, e o torna incapaz de perceber que por trás disso tudo que ele prega, tem misoginia, tem violência, tem segregação. E assim, eu posso estar errado, eu não conheço, nunca conversei com o Casarré, velho. Mas me parece que ele não entende isso. Eu não acho que ele... Porque assim, tem um vendedor de fumaça, Helder, o que o cara sabe a fumaça que ele tá vendendo. Agora ajuda a monetizar pra caralho. Pablo Marçal, por exemplo, ele criou uma persona e criou todo um produto para vender e lucrar muito. Mas no caso do Casarré, parece que ele realmente acredita no fundamentalismo em que se enfiou, né? É isso aí, velho. Eu tava pensando nele. Enquanto eu tava formulando o exemplo, eu tava pensando nele. O Marçal é um cara que ele sabe a fumaça que ele tá vendendo, entendeu? Ele vai ali com convicção e faz o que ele faz, porque dá dinheiro pra cacete e porque tem toda uma projeção política, ele consegue se inserir no debate público de uma forma que ele não conseguiria. Se ele não escrevesse esses livros bosta, entendeu? Que ele, enfim, os cursos ali, é exatamente isso. Eu concordo, o Casarré não. O Casarré me parece que ele acredita no fundamentalismo, ele não entende, digamos assim, sociologicamente falando, como é que a personalidade dele se constituiu nesse sentido. Eu tenho certeza
que se você olhar, tem um negócio que chama psicodrama, tá, Helder? Então, nesse sentido, eu vou usar o termo drama, não é no termo que a gente associa, geralmente. Todos temos os nossos dramas, você tem o teu, é a tua história, basicamente, esse é um sinônimo. No drama do Casarré, com certeza existe uma figura que o transmitiu coisas boas, valores que ele considera saudáveis e tal, e que é um cara que o inclinou nessa direção que ele está hoje, do dogma religioso. Então, a menor dúvida, um contexto, uma figura histórica que desenvolveu esse papel no desenvolvimento histórico e cultural dele. E ele não tem noção de como o que ele faz hoje contribui para misoginia, para feminicídio. Ele tende a achar que isso é papo de esquerdista, homem fragilizado, sojado, entendeu? Então, eu tô convencido que, assim, muito difícil isso aí, porque ele acredita que ele tá investido de uma missão nobre na qual ele tem que manter os valores da família tradicional, que para ele são tão caros e são tão importantes e tal. Eu entendo isso, é um tipo diferente de um Marçal, por exemplo. E cabe, não sei, talvez um tratamento diferente. Cabe tentar estabelecer interlocução e tal. Não, é por aí mesmo? Então tudo bem, velho. Então você segue, porque lamentavelmente o que você está fazendo contribui com miséria humana. Nesse caso, com misoginia, com feminicídio, com coisas que terminam muito mal, Helder. Sei lá, se é... Eu sempre desconfio, assim, se a pessoa acredita, né, daquele jeito que ela fala. Porque o cara é ator, né, velho? E ele não é um ator ruim, né? Ele não é aquele canastrão, né? Que engana os outros, né? Eu também. Mas eu acho que, assim, né... Eu sempre tenho um pezinho atrás, cara, que eu acho que a pessoa tem uma consciência ali do que ela tá fazendo, não tá do jeito correto que deveria ser. Acho que todas essas pessoas que têm muita mídia, assim, acho que quando ela faz alguma coisa assim, ela sabe, que fala assim, eu vou fazer isso, mas assim, eu acho que ela nunca vai achar que é assim, não, é sem maldade nenhuma. Ela sabe que tem alguma coisa ali que ela fala, pô, se eu fizer isso aqui, eu acho que não é legal, né? Não tô falando que seja crime, tá? Não tô falando que seja que não possa fazer. Mas a pessoa acha que acho que isso aqui era melhor não fazer, deixar fora. Eu acho que a pessoa faz conscientemente. Também concordo, Calejon, e eu acredito que esses valores, né, sobre questões familiares, orientação, eles deveriam ser debates muito mais, eles deveriam ser muito mais relegados, na verdade, né, ao foro íntimo, cara. Se transformou numa discussão coletiva se a pessoa pode ou não ter família, se ela deve ou não ter família, como essa família deve ser estruturada, com quem ela pode se relacionar, como ela deve criar os filhos. Tudo isso virou um debate coletivo que chegou num limite em que já não diz mais respeito a todo mundo. Olha, eu acordei cedo, fui à missa, depois voltei e fiz o café da manhã para os meus filhos, e aí daqui a alguns meses a minha esposa estava indo comigo também. Pô, legal, bacana, vocês estão bem com isso? Não me diz respeito? Aqui em casa, nós temos uma família igual, 2 filhos, mulher, homem, casados há muitos anos. A gente nunca foi à missa. Por acaso, Juliano Casarré é superior à minha família? Não. Por acaso, você vê eu falando da minha família como modelo de superioridade por aí? Não. Esse também. Não também. É exatamente isso, cara. Agora o Helder falou tudo agora. Pô, a sua família só diz respeito a você. Você não tem que usar a sua família como, né, algo superior, né? Não, a minha família é assim porque nós somos melhores, né? Porque eu vou na igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo, né? Existem todos os tipos de família, né? E aí, a sua é melhor que as outras? A sua é um exemplo a ser seguido? Não sei, acho que não. Deixa a sua família quietinha lá no lugar que ela tá, sabe? Fica expondo todo mundo, não. Entendeu? Eu acho que há várias formas de você tocar a sua vida, a sua família, sem que isso se torne algo tão preponderante no debate público. Isso enche o saco, cara. Além de tudo, é chato pra caralho, puta, é cagador de regra pra caralho, entendeu? Agora, se parasse aí, ainda vá lá. Se você fizesse essa pergunta diretamente pra ele, ele te diria, não, meu irmão, nunca falei que minha família é melhor do que a de ninguém. Ok, cara. Mas a questão é que a forma como toda essa estrutura
está constituída, remete à submissão da mulher, remete a um mundo que tem que ser... Você viu, por exemplo, a gente estava falando do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo tem É por isso que eu acho que isso não é uma coisa que é assim, 100% genuína, sabe? Que ele foi falando ali, não sei o quê. Isso é desenhado para ser desse jeito, entendeu? Por isso que eu acho que tudo tem um... Assim, poderia ser de outro jeito? Poderia, mas não, eu quero fazer desse jeito aqui. Ah, mas desse jeito, assim, porra, essa pessoa pode pensar que a sua família pode estar sendo superior a dele e tal. Eu acho que a pessoa sabe, ela tem essa consciência, entendeu? E ele decidiu fazer. Então, por isso que eu acho que, assim, não é um negócio 100% inocente ali, sabe? Não, não é bem assim, não, eu sei que é, tá? Então, é isso que eu quero passar mesmo. É isso que eu quero deixar de... Eu quero colocar nesse texto aqui, nesse curso, né? Por isso que eu acho que não é nunca é 100% inocente as coisas. um contato com esse cara que é o Darren Beattie. O Jamil Chad lançou uma matéria muito boa hoje no site do ICL sobre quem é esse cara, Helder. É exatamente a mesma linguagem, as mesmas estruturas, os mesmos raciocínios de submissão da mulher, de que o mundo tem que ser governado por homens brancos, héteros, que esse caralho, se você é mimimi, entendeu? Então, assim, o Casarré, eu tô convencido que ele não vê para além do verniz que é utilizado para destilar o veneno. Você entende Ele vê sim, tenho certeza que vê. o que eu tô te dizendo? O Casarré é um cara, eu, por algum motivo, e talvez eu esteja redondamente enganado, tô assumindo um risco gigante aqui, mas eu sinto uma certa pureza naquilo que ele tá se propondo, na forma como ele se conduz. Não. Mas ele não consegue ver para além do verniz que é utilizado para destilar o que é o veneno, de fato. Então ele se apega nesse tipo de coisa, porque na história dele, muito provavelmente, teve alguém que apresentou isso para ele e foi uma figura determinante. E foi Então, deixa eu... uma figura importante, que remetia a essa dimensão de masculinidade, de força e tal, que ele traz, inclusive, na persona pública dele. Então, aí eu vou ter que discordar do colega João. Porque assim, cara, é 2026, né? Você tem acesso, tem notícias de tudo quanto é lado surgindo na sua timeline, né? De mulher sendo morta pelo companheiro, mulher sendo morta pelo ex-companheiro, né? Tudo isso. Mulher sendo agredida, né? Desse movimento Red Pill, você tem acesso a isso. Então, assim, não é uma coisa inocente dele, pura, que ele não pensa. Não. Tem sempre como mudar essa forma. Ele não quis, né? E ele não pode ficar puto chateado porque alguém tá falando pra ele, você tá fazendo errado, entendeu? O que você tá fazendo, você vai colocar em risco a vida de alguém, né? Porque esses papinhos, essas conversas fiadas assim, colocam em risco a vida de alguém, e geralmente das mulheres, né? Então, assim, ele tem ciência, assim. Eu não acredito que ele seja totalmente inocente, isso não. Até porque o cara não vai lançar, o cara que é da Globo vai lançar um curso desse, um negócio desse que vai dar tanta polêmica, ele não vai ter nem assessoria de nada, né? Vai ter alguém, nem a esposa dele vai falar assim, irmão, acho que tá demais, hein? Acho que parece bonitinho, mas tem um negócio aqui por trás, né? Dessa história sua. Então, acho melhor, né, tomar cuidado com isso. A pessoa tem ciência das coisas que faz, né? Entende o que eu tô te dizendo? Agora, não é porque você atua dentro do verniz que você não tá destilando todo o resto da porra do veneno. Isso termina em morte, termina em feminicídio, termina em tapa na mesa e o cara mandando a mina calar a boca, entendeu? Porque os imbecis, red pills e tal, ele diz que não é red pill, mas é red pill, Casarré. Essa porra é red pill, irmão. Então, essa galera, quando se sente contrariada, Helder, e tem que lidar com o antagonismo, e tem que tolerar a frustração, o cara acha que não, eu sou macho alfa, que quem manda sou eu, ele dá um tapa na mesa, grita, manda a mina calar a boca, quebra alguma coisa, entendeu? É isso que vocês estão estimulando, cara. Não tem como... o que você está vendendo aí como pastor e tal, de forma respeitável, é só o verniz. Agora, porque você está preso no verniz e não consegue enxergar para além disso, não quer dizer que você não está destilando veneno. Esse é o problema.
Então, aí a gente concorda. Exatamente. E como você disse, considera que seja sincero, e eu também concordo com você, sabe por quê? Porque do ponto de vista profissional, ele tem mais a perder, né? A menos que ele queira seguir uma outra carreira, tá apostando em ser coach, acha que vai dar mais grana, mas enquanto ator, né, ele se queima, o pessoal não quer conviver com ele, no mercado fica um negócio meio agridoce, fica meio chato, entendeu? Chega ali para gravar, tem gente que vai virar a cara, tudo isso daí acaba pesando para ele profissionalmente. Eu acredito que tenha algum grau de sinceridade, não sei se 100%, mas tem um grau alto, até elevado de sinceridade nesse sentido aí. Fabrício Gera, The Boys não é mais ficção, tirando a parte de herói, é baseada em fatos reais. Jax Biondo, se há um Deus, ele é o ser mais incompetente. Márcio Lopes, o Casarré fala de conhecer, mas a base da fé cristã católica é a ortodoxia e o dogmatismo. Isso estabelece a hierarquia moral. Calejon, nunca me encaixei nisso e hoje sigo a espiritualidade livre. Muito bem. Tereza Isolde, fala sério, gente, o mundo virou um grande espaço de cortes e monetização. Tomei de saco cheio da vida ser um movimento constante por likes e engajamento. Beijos para vocês. Reni Barcelos Marçal sabe que fala pra gente mais burra que ele. Esse Casarré do mal é Deus vultinho estilo Cogos mesmo. Acho mais triste esse caso, mas os dois são perigosos. Bocato Marcel, nunca Handmaid's Tale se fez tão real e próximo. Linha Macedo, ele pode ser católico e achar que ir à missa lhe faz bem, mas dizer que só existe um caminho para ser um bom pai, um bom marido, um bom parceiro, é que pega. O que me pega também, Linha. É o que me pega. Desde que começou essa história, o que me pega, sempre que me pegou mais é isso. Pô, então você está desprezando as milhares, posso dizer milhares, de formas que existem para você ter uma família, para você ter um relacionamento. Só existe um caminho. Não é verdade. Só quem acredita, só quem é temente a Deus tem um relacionamento, um casamento saudável. Não é verdade. Não, não é verdade, muito pelo contrário. O que não falta é exemplo de gente hipócrita. Espera um segundo. É isso, né? Então tá aí o Juliano Casarré, né? Eu não sei o que vai ser, né? O que vai rolar, mas o pau que vai torar nessa internet aí por conta disso. Eu acho que daqui a alguns dias alguém esquece, né? E ele vai continuar fazendo esses cursinhos dele aí. Ou não, também, isso aí não importa. Só o que interessa é que assim, a sua vida, como você se arranja com a sua família, é só uma questão sua. Ela não é para ser, não é exemplo de nada. Ela não é melhor do que as outras e nem pior, né? Se você se do jeito que a sua família é arrumada, né? Configurada a sua família, vocês vão na missa, vocês vão no culto, vocês vão no terreiro. Isso é só uma coisa de vocês. Se vocês não vão também, tá tudo certo. Não, isso não é base moral para ninguém, entendeu? E a missa não muda nada, tá? Se sua família vai na missa, beleza. Se não vai, tá bom também. O meu pai era um cara que forçava a gente ir na missa. Quando voltava da missa, enfiava a porrada na minha mãe e em mim e nos meus irmãos. Tá? Isso não tem moral nenhuma. Às 9 da manhã a gente estava na missa, às 3 da tarde meu pai estava bêbado e socava todo mundo em casa. No mesmo dia, poucas horas depois. Tá? Então isso não é exemplo de nada. Se você vai na missa, se você vai no culto, se você vai no candomblé, se você não vai, sei lá, no budismo, ou você não vai em lugar nenhum, nenhuma igreja, você não frequenta, você não é de nenhuma religião, isso não muda em nada na sua moral. Tá? E a sua família, você tem que tratar ela dentro de sua casa. Né? Como ela é configurada, isso aí só faz. Como é que chama? Eu perdi a palavra aqui. Só importa pra você. Né? Não importa pra mais ninguém. Se vocês vão no culto, tá tudo bem. Se não vão, também tá tudo certo. Né? Então é isso. Cursinho de bosta dele, né? Que é para se encher de moral, né? Pra falar, eu faço isso, né? Minha família é assim, né? De vocês também deveriam ser igual a minha. E não acredito nessa parada que é um negócio inocente, tá? Uma pessoa muito grande dentro da mídia, ela tem alguém que tá por trás para pelo menos falar, meu irmão, isso daqui eu acho que tá errado, tá?
Acho que você tá falando aqui, você tá falando bobeira. Eu não acho que seja uma coisa assim genuína, pura, inocente dele, não. Isso a gente sabe que pode acabar muito mal. É só um pequeno desabafo aqui no finalzinho, mas se você chegou até aqui, você viu isso, se você puder comentar aí no vídeo, né? Se você puder se inscrever no canal, dar o like, ficarei muito grato. Então é isso. De pouquinho em pouquinho, vocês vão sabendo um pouquinho da minha história. Eu não sei se é muito interessante você saber, mas é isso, tá? Então, obrigado. Tchau.